próspero que era, praticamente tornou-se sem nada. De saudável que era, tornou-se um doente. De pai que era, tornou-se um pai órfão, porque não tinha mais filhos. De marido que era, perdeu até a confiança da sua esposa, né? A intimidade da sua esposa. Os amigos foram embora e os que chegaram não tinham nada de amigo. A vida que era um sol que brilhava noite e dia, por assim dizer, na expressão, agora se tornou noite e dias de trevas. E a vida de Jó começou a ser muito difícil. Tão difícil, não é? Tão difícil, que esse livro foi escrito, e você vai encontrar durante esse livro de Jó aí, vários dos seus momentos angustiantes, de sofrimento, onde temos o verso da nossa mensagem hoje à noite, verso que vai nos dar o tema, o Deus atraído. O Deus atraído. E nós vamos ler o verso que vai nos levar a pensar nisso hoje à noite, e deste verso para outros textos que vão certamente elucidar esse assunto na nossa mente. E então o verso 35 do capítulo 31 nos diz, do livro de Jó: Ah, quem me dera que o Todo-Poderoso me ouvisse. Quem me dera. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me ouça e responda, e que meu adversário escreva um livro a meu respeito. Ah, quem me dera que o Todo-Poderoso me ouça. Talvez esta tenha sido a sua oração esta semana, por algo de inesperado que aconteceu na sua vida, na sua família, e de repente uma dor insuportável, uma agonia, que faria o seu peito, não fosse ele, não é, e o seu coração bem guardado aí, talvez explodir, e não fosse você dobrar os seus joelhos e clamar a Deus, tivesse isso acontecido mesmo, e então você pode orar e dizer: ah, quem me dera o Senhor me ouvisse, quem me dera. Meus irmãos, o Deus atraído. O ser humano vive neste mundo, e vez por outra ele quer atrair a atenção de alguém. Por exemplo, uma criança. A criança, às vezes, ela faz uma arte, não é só porque ela está fazendo uma arte, não, é porque ela quer atrair a atenção dos pais. É isso. Um jovem e uma jovem, não pense você que ele vai lá no espelho e faz todo aquele penteado bonito, caprichado, põe aquela melhor roupa quando vai sair para a faculdade, talvez, não é? Para um culto. Não pense você que ele está com autoestima, está com a sua autoestima, né, elevada, então ele se sente bem só em fazer aquilo. É claro que não. Ele faz isso, mas ele tem uma segunda intenção, pelo menos uma segunda. Ele quer ser notado. E, diga-se de passagem, notado bem, não é? Notado, e quando alguém fizer algum comentário, que seja um comentário agradável. Um cônjuge, a mulher, quando faz aquele prato especial que o marido comeu só na primeira semana do casamento, depois de 30 anos ela resolveu fazer de novo. Claro, ela quer alguma coisa especial. Não é verdade? Ela quer atrair atenção para algo, ela quer que o marido note alguma coisa diferente, e assim vai. O maridão, quando sai do serviço, passa no barbeiro, chega em casa, não é, de cabelo cortado, barba feita, não é, com um pacotinho de perfume novo lá. É óbvio. Chega, já vai, toma aquele banho gostoso, não é? Põe aquela roupa ali, mesmo que for para ficar dentro de casa, mas aquela roupinha um pouco melhor. Vem dar aquele beijinho na esposa. É claro, ele quer um pouco mais de atenção. E o ser humano é assim. Nós temos uma periquita lá em casa, periquitinha mesmo, né? E nós criamos ela na mão. Pegamos filhote e criamos. Incrível, irmãos, como até os animais querem atenção. E ela vive solta dentro de casa praticamente, não é? Vive no ombro, ela come com a gente ali na mesa, ela vive lá. Incrível
Você solta ela no chão, ela anda para lá, anda para cá, dá uma passeada, e você senta no sofá, depois de alguns minutos andando ali, aí ela já voa para o ombro da gente. Aí ela vem mexer na orelha, no cabelo, e ela fica às vezes quietinha ali, prestando atenção se a gente está prestando atenção nela. Incrível. Até um pequeno animal, assim, uma ave desse tamanho, às vezes faz alguma coisa para chamar a nossa atenção. O ser humano então é assim. Mas o ser humano sincero, o ser humano que já percebeu, não é? O que ele é realmente, ele quer mesmo é chamar a atenção de Deus. Ele quer que o Altíssimo se volte para ele. Por isso que Jó fez esta oração: ah, quem me dera que o Altíssimo, o Todo-Poderoso me ouvisse, me ouvisse. Como isto é possível? Pelo que Deus se atrai em nós? Será que é porque a gente tem alguma virtude especial? Poderia o Deus onipotente, onipotente, onisciente, o Deus onipresente, eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o eterno, o santíssimo, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, deixar-se atrair ou ser atraído por uma criatura sua? Estaríamos nós agindo e pensando, iludidos pelo teísmo aberto, que ensina que Deus é tão amoroso e bom, que Ele abriu mão da sua divindade e glória, para colocar-se ao lado do homem de tal forma, que ele está completamente ignorante quanto ao futuro agora, e juntamente com o homem está aprendendo, sendo surpreendido com o futuro a cada momento. O teísmo aberto ensina isso aí. Deus não conhece o futuro, porque Ele abriu mão de conhecer, porque nos ama e está aprendendo o futuro com a gente. Esse não é o meu Deus. Certamente não. Deus é Deus em toda a sua plenitude, e jamais deixará de ser o que é eternamente, porque Ele é Deus. No entanto, por sua própria vontade, escute bem, por sua própria vontade e desejo, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é o que Jesus disse? E sua busca jamais será vã. Jamais Deus vai buscar e não vai encontrar. Jamais. Quando Ele busca, Ele encontra. Sabe por quê? Porque sendo Deus que é, poderoso como é, já fez seus adoradores. Já fez. E eles estão em todo o mundo, e se manifestando em todo o tempo da história, em todas as épocas. Então quando ele vem, por assim dizer, usando uma linguagem aí, não é? Especial, quando Ele vem até nós, Ele não vem errando a mira, Ele não vem na incerteza, não. Ele já tem os seus adoradores, que Ele busca, que Ele encontra, que o adoram, pelos quais Ele é atraído, porque decidiu ser, por ser Deus. Deus não é atraído, não é? Ele não busca e nem é atraído no sentido do desconhecido. Pelo contrário, é no sentido de que, tendo os seus, é como um ímã, que Ele vai os separando para si. Vamos ver alguns exemplos dessas pessoas nas Escrituras, não é? E o que é que Deus trabalhou nelas para mostrar a nós que isso o atrai, de tal forma que, aprendendo com elas, eu e você podemos viver como elas, e então termos a oração que já fez aqui atendida. Se o Todo-Poderoso me ouvisse. E você sabe que Ele ouviu Jó, né? E você sabe que Ele reverteu a vida de Jó. E você sabe que Ele transformou o mal em bem. E você sabe que Ele fez muito mais por Jó do que ele poderia imaginar. Porque é Deus. O Deus atraído. O Deus atraído, Ele é atraído realmente por pessoas nesse mundo que Ele desejou e determinou ser. Quem são estes? Em primeiro lugar, os que atraem a atenção de Deus são as pessoas que querem mudar de vida de verdade. Pessoas que querem sofrer uma transformação de verdade por Deus.
Ou seja, cujos corações Deus já colocou esse desejo. Vamos para o primeiro exemplo, Lucas 19, abre lá sua Bíblia comigo que nós vamos ler os textos. Então hoje à noite os irmãos que têm habilidade em achar os textos, vão conseguir acompanhar comigo. Os que não têm, vão clamar por misericórdia do lado aí, não é? E acompanhar a leitura. Tá bom? Que isso também possa servir de incentivo para a gente memorizar a ordem dos livros das Escrituras, para achar mais rapidamente. Lucas 19, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava, note, ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus é atraído por pessoas que querem de verdade mudança na sua vida, que estão insatisfeitos com esse mundo, que já perceberam que o ouro desse mundo não alegra eternamente, que já perceberam que as coisas daqui ficam aqui, e que o coração humano não pode ser preenchido, satisfeito com as coisas que aqui estão. É preciso que o Pai das luzes preencha essa insatisfação que o ser humano tem. Zaqueu queria essa mudança. Tudo que ele tinha, nada ali satisfazia. E os que querem mudança de vida de verdade, têm 4 características. Número 1, passam por um arrependimento genuíno. Eu não vou me deter a explicar o texto de Zaqueu, porque ele é muito conhecido. Mas você percebe claramente o arrependimento de Zaqueu nas suas obras, nas suas atitudes, não é? Tiago diz: a fé sem obras é morta. E Zaqueu demonstrou sua fé por suas obras. Senhor, levantando-se do meio das pessoas: Senhor, eu resolvo devolver quadruplicado. Eu sou um ladrão, ou melhor, eu era um ladrão até agora, mas o Senhor me salvou. O Senhor entrou na minha casa. O Senhor trouxe razão à minha existência. O Senhor começou a transformar a minha vida. Eu quero mudança. Eu não quero mais viver escravizado nesse mundo. Eu quero que o Senhor realmente opere em mim, não é? Uma transformação, a sua formação em mim, até que o meu caráter seja igual ao teu. Um arrependimento genuíno. Arrependimento é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude, é uma mudança de palavras, é mudança de vida. Alguém disse que aquele que abraçou a fé arrependido passou a odiar o pecado. De verdade, é assim mesmo. Segunda característica: fazem uma conversão verdadeira, não é? Mudam de direção verdadeiramente, não é pela metade, não é por um dia. Gente, quantas foram as vezes que eu já vi pessoas dizendo: eu quero entregar minha vida para Cristo. Quantas pessoas eu já vi chegando nesse altar, quantas pessoas eu já vi num estudo bíblico, até fazendo a oração de entrega, e saem daquela oração pior do que quando chegaram. Como aquele homem que veio a Jesus, aquele jovem, não é? Que disse: Senhor, olha, eu desde pequeno guardo as sagradas letras. Jesus falou assim: então está fácil. Está fácil, você está perto do reino. Você está a um passo da vida eterna. Vai, vende tudo que você tem, vem, não é? Me segue e está tudo resolvido. Mas a Bíblia diz que ele saiu muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ele não quis o Salvador, porque amava as suas riquezas. Ele tinha um outro Deus. Não se converteu verdadeiramente, e saiu pior do que quando chegou.
Não espero que isso aconteça contigo essa noite. Uma conversão verdadeira, onde a mudança é visível, é real, a transformação acontece mesmo. Foi assim com Zaqueu. Terceiro, aqueles que atraem a atenção de Deus porque querem uma mudança de verdade, eles pagam o preço do discipulado. Não é fácil ser um crente nesse mundo. Não é fácil ser um discípulo de Cristo Jesus. Não é fácil a gente viver a vida cristã como tem que ser vivida. Não é fácil. Mas para o crente de verdade, não importa o preço, ele vai pagar. Ele vai viver, ele vai servir, ele vai amar, ele vai andar com o Senhor, com todo o seu coração. Zaqueu pagou o preço. Você acha que quando Zaqueu foi pelas ruas devolvendo aquilo, ele não foi, ele não foi desprezado, ele não foi xingado, alguém não bateu a porta na sua cara? Claro que foi. Mas ele tinha um Senhor agora, um Salvador, um Deus que era maior do que tudo e todos. E a esse Deus ele queria servir e seguir. E 4, produzem frutos de mudança na vida. Gente, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. A vida dele mudou. Antes a vida de Zaqueu era trabalhar, roubar, ganhar, comprar, acumular. Era um acumulador de coisas. Agora ele trabalhava, não mais roubava. Ele comprava para a glória de Deus, E ele usava tudo que Deus lhe dava para servir ao Senhor e ao próximo. Porque é assim que tem que ser a vida. Frutos dignos de arrependimento. Não foi esta a mensagem de João Batista? Produzam frutos de arrependimento. Irmão, eu tenho mais de 20 anos de crente. Eu converti, eu tinha 17 anos. Cada dia que se passa, eu fico pensando assim, Senhor, o que tem que ser mudado na minha vida? Senhor, onde eu tenho que melhorar? Senhor, transforma a minha maneira de confiar em Ti, eu quero confiar mais. E às vezes eu me pego assim numa situação, de que eu tenho vergonha às vezes. Mudança de vida, Frutos. Naturalmente o desejo de produzir frutos vem sobre aquele que realmente quer uma mudança verdadeira. E esta pessoa é a que atrai a atenção de Deus. Porque é nelas que Deus está trabalhando. É o desejo do seu coração. Segundo lugar, os que atraem a atenção de Deus são pessoas que querem andar com Ele. Andar com Ele, todos os dias. Abra comigo em Hebreus 11:5, por gentileza, agora. Apenas um verso aí, ficou fácil. Hebreus 11:5, é só para te animar. Hebreus 11:5, por gentileza. É o capítulo dos heróis da fé, Todo crente, irmãos, deveria ler esse capítulo aqui pelo menos uma vez cada semestre. Que é fantástico, Dá um ânimo na gente. É como ler aqueles livros dos heróis da fé mais modernos aí, Puxa, como é bom você ver aqueles homens vivendo para o Senhor, servindo, entregando suas vidas, fazendo grandes coisas para Deus, recebendo grandes coisas de Deus. Este capítulo fala dos heróis da fé, das Escrituras, e o verso 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Quem atrai a atenção de Deus é aquelas pessoas que Ele preparou para andar com Ele. Para andar com Ele. E os que querem andar com Deus, irmãos, andam apesar da sua família. Talvez você vai pensar assim, Enoque devia andar com Deus porque ele não devia ter filho, não devia ter, muitos problemas, ele devia ser uma pessoa assim, vamos dizer, folgadona, não tinha muito o que fazer, e andar com Deus. Você está enganado. Se tem uma coisa que dificilmente Deus chama, é uma pessoa desocupada. Normalmente o Senhor chama para andar com Ele quem está muito ocupado. Aliás, quanto mais ocupado você tiver, mais Deus vai ficar ali, não, vem andar comigo, vem andar comigo, vem andar comigo, vem viver comigo, vem orar comigo, vem andar comigo. Enoque tinha filhos, Enoque tinha família, mas mesmo assim Enoque andava com Deus. Tinha um casal, recém-casados, que andavam com Deus. Faziam devocional toda semana, estavam nos cultos de manhã, à noite, quarta-feira. Mas aí veio a bênção.
para que eles continuassem sendo bênção. Veio um bebê. Mas depois que o bebê veio, eles então começaram a ficar ausentes. Ausentes do culto, ausentes da presença de Deus. E um dia o pastor foi falar com eles. Aí eles disseram assim: olha, pastor, antes de vir o neném a gente andava com Deus. Mas agora, não é? Agora que nós temos a família, está mais difícil andar com Deus, porque agora nós temos o filho. E nós temos essa dificuldade, não é? E aí Deus deixou uma enfermidade no garotinho. Quase ele morreu. E aquele casal foi pedir oração e clamar, e fizeram vigília, e isso e aquilo. E pela misericórdia do Senhor, o garotinho foi curado. E hoje aquele casal tem andado com Deus novamente. Mas não precisa chegar a esse ponto, né? Nossa família, meu irmão e minha irmã, foi dado para ser bênção. E ela será, se você desejar. Mesmo que você passe por momentos de turbulência, vai chegar um instante na sua vida que o Senhor vai colocar a mão dele. Você vai ver que ele é tão bom quanto você possa imaginar. O fato é que, independente de tudo, ande você com Deus, como Enoque andou. Enoque andou com Deus apesar dos dias em que viveu. Se você olhar o capítulo 3, o que acontece de Gênesis? O pecado entra no mundo. Aí acontece o suicídio, o primeiro, um irmão mata o outro, né? O primeiro assassinato ali. Se você olhar o capítulo de número 4, então a maldade prolifera, não é? Tem um sujeito lá que o camarada ia passando, pisou no pé dele, ele arrancou a peixeira e deu uma peixeirada e matou o camarada. Tipo Napoleão de antigamente, tipo, não é? Napoleão e outros violentos, alguns cangaceiros. No capítulo 6, a maldade tinha chegado a tal ponto que Deus falou assim: vou descer, dar um dilúvio nessa terra, porque não tem jeito. O homem é mau continuamente. E aí você encontra a história de Enoque. Onde? No meio de tudo isso. Então Enoque andava com Deus no meio de tudo isso. Talvez a gente diga assim: pastor, eu ando com Deus em casa, mas no serviço não dá. Olha, é piada suja, é propaganda enganosa, eu tenho que mentir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, se eu não fizer eu perco o emprego, lá não dá para andar com Deus. Será que não dá? Pastor, eu ando com Deus em casa, mas na escola não dá. Na minha classe só eu sou crente. Então o povo fica querendo fazer bullying para cima de mim, não é? E aí eu fico com vergonha, eu fico tímido assim. Então na escola eu nem falo que sou crente, eu nem ando com Deus lá, porque é muito grave o problema que eu tenho. Será que não dá para andar com Deus na escola mesmo assim? Enoque andou com Deus, e os dias dele eram tão difíceis quanto os nossos, mas ele andou com Deus. Ele andou com Deus apesar do seu tempo de vida. Talvez você seja um adolescente e diga assim: eu vou esperar chegar lá no meu 60, vou curtir a vida, sou jovem ainda, eu quero uma baladinha, bababá, né? As menininhas, etc e tal. Eu quero curtir a minha vida, pastor, porque ela passa muito rápido. Aí quando eu tiver com 60, 70, aí eu vou servir a Deus, aí eu vou andar com Deus. Sabe, Enoque viveu muitos anos. Muitos anos. E apesar do tempo de vida que ele teve, ele andou com Deus o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Andou com Deus com os olhos no dia da volta de Cristo Jesus. Quando Judas escreve sobre Enoque, Judas faz questão de enfatizar que Enoque, não é? Aquele depois de Adão, que andou com Deus, viu milhares dos santos de Deus vindo nas nuvens. Como assim viu? É porque Enoque tinha os pés na terra, mas os olhos dele estavam no céu. Ele almejava por aquele encontro com o Senhor, então ele andava na terra com Deus e os seus olhos estavam no céu. E realmente, irmãos, ele vivia com Deus. Os que atraem a atenção de Deus são pessoas que querem andar com Ele. Você quer andar com Deus de verdade? Ande. É aí que Deus é atraído. Ele tem preparado pessoas para andar com Ele. Queira Ele que você seja, e eu também uma delas. Terceiro lugar, os que atraem a atenção de Deus são pessoas cujas vidas são revestidas de justiça e retidão. Abra comigo em Gênesis capítulo 5, versos de 7 a 12. Gênesis 5, do 7 ao 12.
Gênesis 5, abra sua Bíblia lá, por gentileza, anote esse texto aí, grife esse texto, leia esse texto, releia esse texto, medite nesse texto. Gênesis 5, do 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Viveu Cainã 70 anos e gerou a Malael. E viveu Cainã depois que gerou a Malael 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Agora eu quero que você vá para o capítulo de número 7, por gentileza. Perceba, as pessoas estão vivendo muitos anos, mas morrendo. Muitos anos e morrendo. Agora olhe para a vida olhe para o capítulo de número 6. Vamos ler o 6 primeiro. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Verso 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Porém, fiz para ti uma arca de madeira. Aliás, você vai fazer uma arca de madeira, conforme eu vou te dizer. De compartimentos na arca, a betumarás por dentro e por fora. Desta maneira a farás. Aí você vai agora para o versículo de número 22. Fez Noé conforme tudo o que Deus mandou. Assim o fez. E Deus separou Noé. Por quê? Porque no capítulo 5, versículo de número 30, 31, 32 e no capítulo 6, versículos de 1 a 6, a Bíblia diz que Noé era um homem justo e reto em seus caminhos, no meio de uma geração corrompida. Os que atraem a atenção de Deus são pessoas cujas vidas são revestidas de justiça e retidão, no meio de gerações que viveram dezenas de anos corrompidas. Noé foi separado para construir a arca e foi salvo com a sua família, porque ele era um homem justo e reto. Deus tinha colocado justiça e retidão no coração dele, e Deus foi atraído por aquilo para salvá-lo com sua família. Irmãos, os justos e retos têm 3 características. Primeiro, não usam muletas, das quedas de outros para justificarem seus erros e pecados. Não. O justo é justo. Quando ele erra, ele diz que erra. Quando ele acerta, ele diz que acerta. E tudo que ele faz para o Senhor, para a glória de Deus. Ele admite quem ele é. Quando você olha para a vida de Davi, irmãos, Davi não esconde seus pecados. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele pecava, mas imediatamente ele se arrependia e clamava ao Senhor, e o Senhor estendia sua mão sobre a vida dele. Ele não ficava se justificando. Segundo, não pagam o mal com o mal. Você sabe que enquanto Noé construiu a arca, ele sofreu muito. Foram mais de 100 anos. E ele sofreu perseguição, ele sofreu chacotas, ele foi desafiado, mas ele não pagou o mal com o mal. Ele fez o que tinha que fazer, cuidou do que tinha que cuidar. Aliás, a Bíblia o chama de pregoeiro da justiça, porque enquanto ele construía a arca, enquanto as pessoas lhe jogavam pedra, ele destilava o seu amor e proclamava a palavra de Deus. Ele não pagava o mal com o mal. Terceira, ele não se dobrou diante dos prazeres e costumes do mundo. Porque a pessoa realmente, revestida de justiça e retidão, vindas de Deus, ela não se dobra, ela se mantém firme com o Senhor, nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, independentemente da direção que esse mundo toma. Esse mundo, irmão, preste atenção, vai de mal a pior. Ele não está indo de bem para melhor, está indo de mal a pior.
não vá junto com ele piorar. Não vá. Vire as costas para esse mundo de verdade. Tenha coragem de viver para o Senhor. Tenha coragem de viver com Deus. Irmãos, é isso que eu clamo no meu coração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem medo, sabia? A gente tem medo de dizer que é crente. Quando você está lá no fio da navalha do emprego, por exemplo. A gente às vezes tem medo do que pode nos acontecer se a gente se identificar tanto publicamente. A gente tem medo do que a família vai falar às vezes, a gente tem medos. Então a gente tem que clamar a Deus dizendo: Senhor, não me deixe dobrar-me diante desse mundo e nem me acoplar aos costumes desse mundo. Não, Senhor, eu quero viver para o Senhor e para a tua glória, mesmo estando no mundo. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Como o peixe que está no mar, quando você compra ele, tem que salgar, porque ele não vem salgado. Não é? Estando no mar, você está, mas não é. Não seja. Não se amolde. Quarto, os que atraem a atenção de Deus são pessoas sinceras quando oram, quando falam com Deus. Elas falam de verdade, elas não escondem nada, elas não ocultam nada, elas são sinceras. Abra comigo em Daniel capítulo 10. Este é um dos capítulos que eu amo na Bíblia de forma inigualável. Eu me lembro quando eu era contador. Eu estava uma manhã no escritório de contabilidade. Depois do meu devocional, meu tempo de oração, eu abri a porta do escritório para começar o atendimento. Chegou um irmãozinho de nome Jesué. Seu Jesué. E o seu Jesué era aluno do Maranata. E sempre quando ele ia na cidade, ele passava lá no escritório. E eu gostava que ele passava lá. Porque toda vez que ele passava, ele tinha um versículo para compartilhar. E eu me lembro como se fosse hoje, aquela manhã que ele entrou assim, e ele era animado, sanguinão, né? Ele já entrava dizendo: bom dia, irmão, tudo bem? Você está animado hoje? Ele era muito crente. E eu me lembro nesse dia que ele falou assim: irmão, eu estava lendo minha Bíblia ontem e eu chorei. E eu fiquei assim tão entusiasmado com aquilo que eu li. E uma coisa fantástica, como Deus vem até nós, irmão, como Deus fala com a gente, como Deus ouve as nossas orações. E aí ele falou assim: pega a sua Bíblia aí e abre lá em Daniel capítulo 10, versículo 12. E eu peguei e abri, e eu li assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, ó, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, disse o anjo, eu vi. Aí ele me abraçou assim e falou assim: irmão, nosso Deus vem até nós. Olha, gente, aquele dia eu trabalhei naquele escritório com uma máquina a 1000 por hora. Tão animado, né? E eu pensando naquilo o dia todo. Quando eu oro, quando eu falo com meu Deus, Ele vem ao meu encontro de verdade. Ele não é uma imagem que está lá, que tem olho e não vê, pé e não anda, mão não apalpa, ouvido e não ouve, boca e não fala. Ele não é esse tipo de Deus. Ele é um Deus que vem. Ele é um Deus que ouve. Ele é um Deus que trabalha para aqueles que dele esperam, ó. E desde o primeiro dia, eu quase terminei nossa mudança essa semana, né? Aí na quarta-feira, eu tinha que limpar um quartinho lá no fundo que a gente tinha. Quero fazer um parente e dar um conselho. Quando você tiver um quarto de fundo, faça duas coisas. Ou você aluga, ou você bota a chave e tranca, para ninguém entrar. É verdade. Porque senão quando você se mudar, você vai ter que fazer duas coisas: tirar a sua mudança e mais aquela que ficou lá. Gente, como a gente junta coisa que não precisa, né? E aí eu fiquei deixando aquele por último. Sabe como é que é, né? Mas tinha que tirar. Eu não orei, mas eu pensei assim: o que eu vou fazer com aquilo? Tinha madeira com cupim, tinha madeira sem cupim, tinha um tanto de coisa, irmão. Tinha coisa lá que, olha, não é irmão Rico? Cadê o irmão Rico? É testemunha. Ele ainda veio com a carretinha depois para tirar o lixo, que deu uma carreta de lixo. Que coisa, terrível. Mas eu aprendi a lição.
Então eu cheguei lá e comecei a tirar, falei assim, eu vou colocar na frente de casa ali, as coisas melhores que alguém vai levar, né? Aí coloquei uns pneus, e quando eu cheguei no terceiro móvel, velho, viu gente, coisa velha. Quando eu cheguei no terceiro móvel, do outro lado da rua parou um caminhão. Senhor, o senhor vai descartar? Falei, vou. Aí ele desceu, veio lá, olhou, falou assim, eu vou levar, porque meu sogro é marceneiro, ele vai reformar isso aí, daí a gente revende, faz alguma coisa. Aí eu doido para que ele me perguntasse, né? E ele perguntou, falou, tem mais alguma coisa lá? Falei, vamos descer lá. Aí ele desceu, aí fomos conversando e tal, aí chegou lá, ele olhou assim, tudo, para encurtar a conversa, meus irmãos, ele levou tudo, até um guarda-roupa que tinha lá, um antigo, né, cheio de cupim, ele desmontou tudo, e levou tudo. Se eu fosse pagar só o frete daquilo, estava lascado. Mas ele levou tudo. Sabe, naqueles momentos que ele estava ali, eu fiquei um pouquinho com vergonha, porque eu não pedi a Deus para que aquilo acontecesse. Eu devia ter orado antes, porque eu ia poder agradecer melhor, né? Eu ia poder agradecer melhor. Mas o que eu quero dizer para você com isto, que às vezes a gente faz uma oração e nem abarca tudo naquela oração. Mas nosso Deus, que conhece todas as nossas necessidades, vem ao nosso encontro quando mais nós precisamos. E Ele vem mesmo. Agora eu leio com você o Daniel 10, do 1 ao 9. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel. Eu levantei meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como de turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão, igualzinho que João descreve no capítulo 1 de Apocalipse. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, não obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Fiquei eu e aquele homem sozinho, tendo aquela grande visão. Não ficou força em mim, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e eu não retive força alguma. Contudo, ao ouvir a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, me colocou de pé, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, olha aí, homem muito desejado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eu te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo, e ele disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa delas eu vi. Os que atraem a atenção de Deus são aqueles que Deus preparou com um coração que se humilha completamente ao ponto de chamar a atenção do Senhor. E eles têm 4 características. Primeira, não se escondem e nem se camuflam diante de Deus, são o que são. Quando ele ficou tremendo, caiu mesmo no chão, estava nervoso, estava com medo, e ele mostrou quem ele era. Segundo, confessam a Deus com sua vida onde eles estão. Daniel está lá na Babilônia, meus irmãos. Ele está sofrendo, ele está ali entre poucos cristãos, mas ele é de Deus, ele é fiel, e ele ora, e ele clama, e ele vive para o seu Deus. Terceira característica, eles choram diante de Deus, e eles clamam contritamente. Quarto, eles sempre esperam que o Senhor vai fazer alguma coisa. Sempre esperam. Talvez você já não espera mais que Deus faça alguma coisa. Talvez você já orou tanto por aquilo, por aquele pedido, por aquela situação, por aquela pessoa da família, que você pensa assim: acho que não tem mais jeito. Os que
são sinceros em oração. Eles vão esperar, porque Deus sempre vai fazer alguma coisa. Daniel, por causa das tuas palavras, eu vim para te anunciar o que Deus vai fazer. E Deus faz mesmo. E Ele fez. Estes desejam fazer antes de tudo a vontade do Senhor. Quinto lugar, os que atraem a atenção de Deus são pessoas que estão dispostas a servir a outros. Estão dispostas a servir os outros. Abra comigo em Atos 10, de 1 a 6. E nós já estamos no penúltimo lugar. Atos capítulo 10, versos de 1 a 6. Atos 10, do 1 ao 6. Deixa eu andar rapidinho aqui. Daniel 10, do 1 ao... Atos 10, do 1 ao 6. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Não era nem crente o homem, mas já fazia tudo isso aí. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que você tem que fazer. Cornélio, um descrente que operava, não é, para a glória de Deus sem conhecê-lo. Minha avó só conheceu Jesus aos 52 anos. Dona Dita, conhecida como Ditona, porque era Ditona mesmo. Eu falei hoje que ela tinha um rabo de tatu. Se você não lembra o que é isso, pensa num chicote de bater em cavalo. É isso aí mesmo. E aquilo ficava na parede da cozinha. Uma vez eu vi ela bater num sobrinho meu, mais novo do que eu. Pode um negócio desse? Pode. É que ela teve 12 filhos, né? Então quando minha mãe teve ela ainda teve mais um. Ó, vai gostar assim de ter neném lá adiante, né? Ó, a fábrica não fechava nunca. E aí eu me lembro uma vez, e a gente já estava ali nos 8, 9 anos, ele um pouquinho, 7 acho, um pouquinho mais novo. E eu me lembro que a gente estava lá e a gente fez uma arte lá na casa dela. Eu não era filho, mas ele era. Irmãos, aquela mulher pegou aquele chicote, pegou no braço daquele piá, pegou o chicote na mão. Quando ela fez assim, eu estava com a bexiga cheia, infelizmente. Felizmente. Né? Quando ela deu a primeira, minhas pernas tremeram. A segunda, então, gente, eu nunca passei tanto medo na minha vida, quando eu era criança. E ela desceu o chicote naquele piá. Hoje é um homem bem sucedido, tem sua família, tem seu trabalho, é crente em Jesus Cristo. Mas foi ali, né? Foi ali, na rédea curta. E eu fiquei com tanto medo. Depois que ela bateu nele, ele olhou para mim assim, pensei: é hoje. Ela disse assim: você não é meu, porque se fosse, ia entrar também. Eu disse lá no meu coração bem quietinho: ainda bem. Ainda bem. Mas eu vou contar para sua mãe. Eu falei: estou lascado. Minha mãe depois me acertou, mas minha mãe tinha uma mão um pouco mais leve, né? Mas ela era assim uma mulher zelosa, dona de casa, trabalhadora, operosa. Abaixo do padre na cidade, ela era realmente a comandante das igrejas bases. Até os 52 anos, pensava estar servindo a Deus, e ajudava um, ajudava outro, era conhecido em toda a cidade, mas não conhecia Jesus, como Cornélio. Um dia, depois que já éramos convertidos, nós fomos pregar para ela. Ela era muito brava, ela tacou o dedo na nossa cara e disse assim: eu vou entrar numa escola, porque ela era analfabeta, eu vou entrar numa escola, vou aprender a ler e escrever, e vou mostrar que essa Bíblia aí está dizendo tudo o contrário do que vocês estão falando. Isso que vocês estão pregando é mentira. Pois ela entrou e 1 ano depois ela se converteu. Porque conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Mas hoje eu entendo que aquela mulher era sincera no que fazia. E Deus operou no coração dela para que ela fosse atraída a Ele. E Ele atraído no sentido de dar-lhe o perdão e a salvação. Cornélio, irmãos.
As pessoas que atraem a atenção de Deus são pessoas que servem aos outros. Elas não são egoístas. Elas obedecem o segundo mandamento, que é amar o próximo, não é? Como a ti mesmo. Elas proporcionam oportunidade para que outras pessoas conheçam a Deus. Eu me lembro que a minha avó, na terça, ela converteu numa sexta-feira, se não me falha a memória. Aí na terça-feira ela dirigiu uma igreja base de 40 mulheres. E ela foi na reunião, ela era responsável, dirigiu a reunião, terminou a reunião, falou assim: senhoras, estou entregando os meus cargos aqui. Hoje foi a última vez que eu dirigi essa reunião, porque agora eu sou uma crente em Jesus Cristo. Pela madrugada, sabe quando que eu ia fazer isso? A mulher tinha uma coragem, ela olhava e fazia mesmo. E fez. Mas fez por causa da bênção de Deus na sua vida ali, não é? E ela então pregou aquelas mulheres, e eu me lembro quantas vezes ela ia visitar aquelas senhoras para poder proclamar a palavra de Deus a elas. As pessoas que amam outras pessoas generosamente, irmãos, atraem a atenção de Deus. Elas proporcionam oportunidades para que as pessoas conheçam a Deus. Elas revelam o caráter cristão genuíno quando são convertidas. Em último lugar, os que atraem a atenção de Deus são aqueles que, como prioridade de vida, desejam sempre estar aos pés do Senhor ouvindo. E eu quero que você leia o último texto então, de Lucas 10, 38 ao 42. Lucas 10 é o nosso último item. Lucas 10, do 38 ao 42. Claro, você vai conhecer esse texto muito bem. Lucas 10, do 38 ao 42. Diz lá a palavra: e aconteceu que indo eles a caminho entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se o Senhor, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude. Respondendo, Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Querida, escolha a melhor parte. Fiquei tão contente com o irmão que me disse essa semana: pastor, desde que eu conheci Jesus, eu aprendi a não sair mais de casa sem orar. Agora eu oro para sair de casa, pastor. Puxa, irmãos, isso é tão gostoso de ouvir. É tão bom ouvir essas coisas. Aqueles que atraem a atenção de Deus são aquelas pessoas que têm como prioridade assentar-se e ouvir Deus falar. Eles querem ouvir Deus. Eles sempre vão arrumar tempo para Ele. Eles se sacrificam para estar com Ele. Eles prestam atenção no que Ele fala. Eles obedecem de coração. Eles são humildes a ponto de assentar-se aos pés do Senhor. Eles querem aprender de Deus. Eles vão dizer como Samuel: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Fala, Senhor, eu quero ouvir. Termino. Queremos nós atrair de verdade a atenção de Deus para nossas vidas, de forma benevolente? Queridos, precisamos mudar de verdade. Precisamos querer andar com Ele, viver de forma justa, ser sinceros em nossas orações, aprender a servir o próximo e ter como prioridade assentar-se aos pés do Senhor. Será que há disposição em nosso coração para trilhar por esses caminhos que Ele aponta? Será que estamos dispostos a abrir mão das nossas vaidades, a revestir-nos de humildade e dependência exclusiva dEle? Será que estamos dispostos a guardar Sua palavra em nosso coração para não fazer o que lhe desagrada? Será que estamos dispostos a amá-lo sobre todas as coisas? Segundo Crônicas 16, 9 diz: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, não é, procurando a quem Ele possa se revelar, aqueles cujo coração é plenamente dEle. Veja, Deus quer se revelar. Deus quer se revelar mais a você. Ele quer agir em seu favor. Ele quer realizar grandes feitos na sua vida e da sua família. Mas notemos, Ele vai se manifestar àqueles cujo coração é totalmente dele. É isto que temos que estar certos. Nosso coração é totalmente de Deus. Termino te dizendo: não cocheie entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, dedique-se a Ele, prostre-se diante dEle, somente diante dEle, porque fazendo isto, você vai indicar que é alguém que Ele preparou para adorá-lo, e Ele vai ser atraído sobre a sua vida. Que seja assim em nome de Jesus.
Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que bom saber que não andamos sozinhos e que tudo que fazemos está diante do Senhor. Que bom saber que o Senhor se importa com a nossa vida e nos observa, e nos observando, o Senhor está trabalhando em nosso ser para que nós possamos agradar o Senhor e assim o Senhor vir ao nosso encontro. Pai Santo, eu desejo de todo o meu coração que cada pessoa que está hoje à noite aqui tenha esse privilégio, essa bênção essa semana, de ter a tua atenção, Pai, atraída na vida dela, para que ela possa ter suas orações respondidas, o teu trabalho abençoado, a sua saúde restaurada, para que ela possa ter, ó Deus, realmente, Pai, uma intimidade com o Senhor tão grande que ela transborde no teu amor, de tal forma que o teu Espírito, ó Deus, realmente opere nela e encha para a glória do teu nome. Eu desejo que o Senhor sustente esta igreja, cada irmão e cada irmã, sustente cada um que está nos ouvindo com o teu poder e glória, e que o Senhor, como a Daniel, venha e opere uma grande obra, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o Senhor te abençoe.